Mateus 17, 14 e Lucas capítulo 15. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo, todos, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o a teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando os sofrerei? Trazei-no aqui. Lucas capítulo 15, verso 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Obrigado, Deus, que lemos esta palavra, palavras que estão envolvidas no teu ministério terreno, daquilo que o Senhor tem feito pelo teu povo e ainda continua fazendo. E nesta manhã, que o Senhor possa nos batizar com esse batismo de sentimento pela família, com esse batismo de apreço pelos que nos são caros. Abençoando cada pai, cada mãe, cada filho, cada família. No nome do Senhor nosso Deus, que saiamos desta casa nesse dia com um coração segundo o seu coração. Ouve e nos atende, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Sentável. Eu disse que eu li as duas escrituras para simplificar o que eu quero falar. Eu quero ler 2 ou 3 parágrafos para vocês depois. Em ambas as escrituras, e nós encontramos 2 pais distintos. Um no encontro pessoal com o Senhor, e outro numa história contada pelo próprio Senhor. O primeiro pai, aflito, porque o filho estava doente, endemoniado, e ele buscava solução para o filho. O outro, aflito, porque o filho estava endemoniado, gastando tudo, ou gastara tudo que tinha recebido. Ambos postados como verdadeiros pais. Vale a pena confiar um pouco mais, esperar um pouco mais, sentir um pouco mais, aguardar um pouco mais. O profeta de Deus diz que toda doença é um demônio. E toda alma é afligida por um demônio. Há pessoas doentes no espírito, adoece o corpo. Há pessoas doentes na alma, sufoca o Espírito Santo. Você pode ter uma alma batizada no Espírito Santo, mas oprimida por um demônio. O Espírito Santo está em você, mas aquilo não pode manifestar-se, ao ponto que as pessoas olham e dizem, ele não é de Deus. Ela não é de Deus, pela maneira como ela vive. Só quem sabe que ela é de Deus, é Deus. Porque Deus conhece a alma. O primeiro filho estava possuído, se jogava no fogo, se jogava na água, e ninguém resolvia. Nem mesmo os discípulos de Jesus resolveram. Mas ele não desistiu.
O outro já tinha caído na mão de um senhor, sendo um príncipe, mas caiu na mão de outro fazendeiro. E agora estava criando porcos. Seria a coisa mais baixa para o judeu. Criar porcos, ter jumento, criar jumento, possuir jumento, montar em jumento. É só para pessoas muito baixas. Mas é curioso, né? Mas foi exatamente o jumento que foi profetizado e cumpriu-se. O grande rei no jumento. Verso 20. 15 e 20. E levantando-se, foi para seu pai, o pródigo, o príncipe, voltando agora, maltrapilho, rapado, pobre, mendigo. Quando ainda estava longe, agora desaparece a figura do mendigo, desaparece a figura do fugitivo, do traquino. Ele não aparece mais agora. Agora aparece você. Quando eu digo você, estou generalizando. O irmão Brana foi pai e mãe, ao ponto que aquecia a mamadeira do seu filho no seu próprio corpo, porque não tinha fogão. Ou melhor, fogão como nós conhecemos hoje, era fogão a lenha, e de madrugada não tinha fogo. Então ele aquecia a mamadeira no seu próprio corpo, para manter a mamadeira aquecida para dar na madrugada para Billy Paul. E o próprio Deus disse: eu sou mãe, eu sou El Shaddai, seios que amamentam. A arma poderosa que o pai tem é o seu seio. A arma vencedora é essa arma que a mãe tem. Conta-se que um dia um garoto estava em uma ponte, em um trapiche, um garotinho pequeno, de 1 ano e pouco, e ele foi andando, se afastou dos pais, foi andando e ficou na beira do caixa, já do trapiche lá diante, olhando para a água, para a correnteza, e evidentemente, o que aconteceria com um adulto, muito mais com uma criança, ficou ali, hipnotizado com aquilo. De acordo com o movimento da água, ele fazia. Para uma criança, sem o menor equilíbrio, só lhe restava precipitar-se na água. E quando as pessoas viram, todo mundo gritava. Mas o menino nem ouvia. Primeiro pelo ruído da água, depois porque estava totalmente hipnotizado. Estava envolto naquele movimento do mar, da água, da correnteza, da corredeira. E continuava ali, era uma criança indefesa. Algumas pessoas tentaram ir para apanhá-la. Outros diziam: não vá, você vai assustá-la. Não fale alto, que ela vai se assustar. O que você fizer vai incomodá-la. Ela vai precipitar-se, ela já está caindo. Mas aquele é o Shaddai, aquela mãe sábia, com o sentimento de mãe, com a visão de mãe, que é a verdadeira e genuína visão de pai, se aproximou o máximo que pôde, abriu sua blusa, colocou os seios para fora e fez um pequeno ruído, só para ver se ele despertava. E com aquele pequeno ruído que ela fez, que não incomodava, que não o assustava, ele conseguiu voltar o olhar. Quando ele voltou a olhar, ela mostrou a teta para ele. E ele apagou o que estava vendo
esqueceu o mar e correu para o seio de sua mãe. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Todos nós andarmos como ovelhas sem pastor, desgarrados, cada um se dispersar pelo seu próprio caminho, mas aprove a ele. Quando cravado, os seus seios ficaram abertos, saiu água, saiu sangue, e nós estamos aqui, nos descedentando disso. A grandeza que me chama a atenção do verso 20, você pode ler comigo? E, levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai. Isso quer dizer, senhores e senhoras, que aquele pai, desde o dia, no dia que aquele famoso rapaz rico, talvez escoltado por 50 companheiros montados em seus cavalos, toda aquela guarnição de príncipe que ele tinha, uma herança volumosa, era um rapaz rico. Desde aquele momento que aquela caravana de centenas de pessoas saíram acompanhando o rico, que é assim, quando você tem primo, tem cunhado, tem até sogro, sogra, tem genro, nora. Na prosperidade, os amigos nos conhecem. Na prosperidade, a sogra nos conhece, o genro conhece. Na prosperidade, os filhos nos conhecem. Agora, na adversidade, quando os ventos são contrários, quando a correnteza está inversa, quando não temos mais dinheiro, quando envelhecemos, quando adoecemos, aí sim nós conhecemos os amigos. Aí você vai conhecer o filho, vai conhecer a filha, vai conhecer o pai, vai conhecer a mãe, que não são os mesmos do dia festivo do Dia dos Pais. O amigo é aquele que vai ao seu encontro sem convite. O amigo é aquele que não deixa as lágrimas caírem. Não é o que enxuga as lágrimas. Não é o que enxuga as lágrimas. É o que não provoca. Mas esse pai, no momento que aquele filho saía festivamente, festejando, o pai já estava lá, observando exatamente por onde ele ia, para não perder a mira, a linha, por onde ele voltaria. Desde o dia que ele saiu, não sei quantos anos se passaram, todo dia o pai estava lá. Foi por aqui que ele foi. Foi por aqui que ele foi. Muitos pais, os pais de hoje, essas mães de hoje, às vezes não conseguem estar na mesma estrada, mas está no mesmo posto. Senhor, era aqui de joelhos. Era quando eu estava prostrado de joelho, que eu via por onde meu filho ia. Eu via por onde ele caminhava no domingo pela manhã. Não existe maior dor para um pai e para uma mãe de que amanhecer um dia de domingo e não poder dizer para o filho: filhinho, filhinha, vamos nos preparar para ir para a igreja. Se isso dá gozo ao pai,
acaba com a vida dele. No dia da ceia, não, para frente não vê, para trás não observa. Aonde está o meu filho? Onde está o meu Absalão? Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu desse a vida por ti, Absalão, meu filho. Sabe o que é isso? Você ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Muitas das vezes fazia até festa, entregando o filho, a filha, em matrimônio. Chega ao ponto de haver até de ter no colo a herança, a coroa, os netos, e depois tudo desaparece. Vai a filha, vai o genro, vai a nora, vai a coroa, e os pais ficam confinados sozinhos em casa. Você diz, e há como reverter isso? Basta que você volte o olhar novamente. Olhando firmemente para Cristo, é o caminho do retorno. Esse pai estava lá. Eu estou dando ênfase porque está escrito. Você deve dizer, mas não é tão difícil. Eu acho dificílimo como isso procedeu. Mas aqui está escrito que quando o pródigo apareceu, o pai já estava vendo. E foi mais. Ele não esperou que o filho viesse para casa pedir-lhe perdão. Se ele me pedir perdão, se ela me pedir perdão, se ele vir aqui na minha casa, porque foi ele que me humilhou, foi ela que me humilhou, foi ela que abandonou a minha casa, foi ele que abandonou. Verso 20, podemos ler? E levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai. E o pai se moveu de íntima compaixão. Sentou no quarto e disse, se ele vir aqui pedir perdão de joelho, eu perdoo. Não. Quando o pai viu o filho voltando pelo caminho que foi aonde ele estava guardando, correu. Diga aleluia. Que às vezes a gente só encontra versículo na Bíblia para exortar filhos, para exortar jovens. Mas tem na Bíblia também correção para os pais. E o pai, quando viu o filho voltando, encheu-se de compaixão e correu. Diga, correu. O pai correu. A mãe correu. Não foi o filho que correu. Ele não dava mais conta. Muitos deles perdem até a identidade. Tem muita coisa para entretê-lo lá fora. Muita coisa. Nessa era, o diabo arrumou coisas fortes, para não somente para tirar os filhos de casa, mas para mantê-los lá fora. Mas se o pai conseguir encontrar o caminho, se a mãe conseguir encontrar o caminho, e conseguir correr, e ele correu. Eu sempre digo assim, se o filho pródigo, esse que estava retornando, dependesse do irmão mais velho que ficou na igreja, que era presbítero certamente, porque não saía da igreja, se dependesse dele, até hoje ele estava cuidando de porcos. O que foi que ele disse? O que está acontecendo em casa aí? É uma festa. Mas festa por quê? Que eu estou aqui. Eu sou o diácono. Eu sou o levita. Eu que vivo aqui em casa. Eu sou aqui da igreja. Eu não sabia dessa festa. Não, rapaz, aconteceu o seguinte. Foi o teu irmão. Meu irmão? O quê? Meu irmão? O perdido? Aquele desgraçado? Que está morto? Não. Ele foi achado.
Não, 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 eu soube quem está morto, mas reviveu. Aleluia! Eu não entro. Eu não entro. Se ele se reconciliar, eu não entro. Se ele voltar para a comunhão, eu não entro. Se ele voltar a ser diácono, eu protesto. Se ele voltar a ser evangelista, eu sou do contra. Se ele voltar a ser pastor, eu não aceito. Eu não entro, eu não entro. Mas filho, o que é isso? Não, o que é isso não? Esse teu filho. Aí veja o risco que o pai passa. Enquanto buscava salvar o moribundo, perdia o outro. Nunca queira ser pai. E se você tiver que ser pai, tiver que ser mãe, tenha discernimento do que você está fazendo. É missão dificílima. Enquanto resgatava um, perdi o outro. Eu não entro. Esse teu filho, eu nunca te desrespeitei, mas agora eu tenho o direito de te desrespeitar. Eu não te respeito, velho. Eu não te respeito, velho. Porque esse teu filho, não, o nosso irmão, ele está tendo problema, mas é nosso irmão. Quando você tem um espírito bom, irmão, por mais que você esteja cheio de razão, você cede sua razão. Ninguém tinha mais razão para dizer esse assassino do que Ananias. Ananias tinha documento, e no bolso de Saulo, tinha documento comprovando que ele era perverso e um assassino. Na relação que Saulo trazia no bolso para matar os crentes de Damasco, o primeiro nome de frente era Pastor Ananias. O primeiro que morreria naquele dia era Ananias. Ele tinha razão demais, ao ponto que ele disse para o Senhor: "Ei, Senhor, eu tenho visto falar demais acerca deles." Esquece. Esquece. Ele está orando, aleluia. Diga comigo, ele está orando. Você sabia que o teu filho está orando? Que a tua filha está orando? Ele está orando, ela está orando. Talvez não está orando como você está orando. Talvez não está nessa casa orando, mas ela está orando. Não tem um filho de crente, digo eu, pelo Senhor, não tem um filho de crente nesta manhã que os pais estejam aqui, que ele não esteja orando agora. Eu os trago a isto agora, eu estou autorizado a fazer isso. Ele passa a orar agora. Ela está orando, a tua filha está orando. Toda e qualquer homenagem que ela vê acerca de pai hoje, ela vai fazer a oração dela, ela vai dizer: eu tenho pai. Meu pai não está nessa festa aqui, mas eu tenho pai. A minha mãe não está nessa festa aqui, mas eu tenho mãe. Ela está orando. Segura nisso. Ela está orando. Ele está orando. Tinha razão, sim. Mas nem por isso ele foi lá. Chegou lá. Quando olhou para aquele cego, assassino, vendo no seu bolso a carta, o documento para executá-lo, ele não teve o comportamento do irmão do pródigo. Ele olhou para ele e disse: irmão Saulo. Diga comigo: irmão Saulo. Mas eu não entro. Filho, tudo que eu tenho é teu. Mas o senhor nunca me deu um cabrito. Filhinho, o papai não está dando cabrito, o papai dá cordeiro. Gente, dentro da igreja, dentro da casa do pai, só via cabrito. Desde o Éden já estava predito que era cordeiro. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Foi mostrado a Abraão que era cordeiro, Cristo, o genuíno Filho de Deus, saindo das folhas. Mas não, tu nunca me desse um cabrito. Moisés entrou em cena e o Senhor disse:
é um cordeiro, Moisés. E isso passou pelo mundo afora, até João Batista chegar aqui e dizer: opa, eis o cordeiro. Quando Jesus olhou e viu essa cena, sabe o que disse esse irmão? Criado nas doutrinas judaicas, conhecedor de toda a história de Israel, diz: tu nunca me desse um cabrito. Nós corremos o risco de estar na casa de Deus, do convívio cristão, e nunca participarmos do cordeiro. Nunca tomamos a ceia como deve ser, nunca estreitamos a mão do irmão como devemos estreitar. Nunca abraçamos, afagamos como devemos afagar. Até falamos com ele, mas quando vamos passando, quando saúdem os irmãos, aí saúda esse, saúda aquele, até chegar na porta. Olha, a nossa comunhão é da porta para dentro. A nossa comunhão não é no cordeiro, não é no corpo do Senhor, é no corpo da congregação. Enquanto estamos cantando no grupo de jovens, somos irmãos. Se é na orquestra, somos irmãos. Se é no ministério, somos irmãos. Mas quando sai da porta para fora, aqui, irmãos da dentro, aqui, tudo à parte. Mas o pai correu, diga, correu. E abraçou. E logo em seguida o beijou. Não foi o filho, papai, mamãe, não foi o filho, não foi a filha. Eu não estou te convidando para ir à casa dela e dele nesse dia, correr, abraçar. É evidente, se isso é possível, por alguma forma, algo pode acontecer. Mas você aqui mesmo, neste mundo que nós estamos aqui, como agora mesmo nós fizemos contato com ele, que está orando com ela, você vai também ao encontro dela. Tem coisas que você não pode fazer no mundo físico, mas no mundo espiritual você atrai aquilo. Citei Jesus, agora Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Todos. Irmão, não tem uma pessoa no mundo, por mais que não saiba que Jesus é Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, pode não entender nada disso, mas ele diz, pode em qualquer país totalitário, 11 de agosto de 2013, da era de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer país totalitário, você pode ir num país que seja o mais comunista do mundo, exemplo de Nepal. Sabe o que o imperador diz? Hoje, 11 de agosto de 2013, da era do Senhor Jesus Cristo. Ele não sabe quem é Jesus, não sabe Jesus salva, não é batizado no nome de Jesus, mas tem que mencionar, porque todos foram atraídos. O mundo todo reconhece o nascimento de Jesus. E qual é a diferença entre nós? É que nós reconhecemos o nascimento, reconhecemos a morte, ao ponto que a gente nem faz muita festa no nascimento, mas na morte, meu Pai amado, a gente cerca a mesa dele, a gente até lava os pés dos nossos irmãos, quando estamos comemorando a sua morte, e reconhecemos o seu sacrifício vicário e cruento, sentimos no nosso corpo, nas nossas almas, as grossas gotas de sangue que caem para a purificação. O profeta diz assim: eu tenho revelação do sangue. Aí no Guamá tem um grupo de pregadores que dizem que não existe mais sangue. Agora nós aqui temos revelação do sangue. É diferente quando o crente tem revelação do sangue, quando está escondido no sangue. Se é escondido no sangue é porque alguém correu atrás dele, o abraçou e o beijou. Eu disse que eu ia ler esses 2 versículos para simplificar, que não soasse como um sermão, porque eu queria ler um parágrafo e eu me esqueci. Deixa eu ler 2 parágrafos para vocês. É de uma mãe que é pai. É na mensagem: o profeta conhece o coração. É por causa de algumas expressões contidas aqui, é que
me trouxe, despertou-me a tudo isso. O profeta está falando daquela experiência dele lá na Finlândia, aquela história da Finlândia do menino que ressuscitou, recordam? Ele havia profetizado, ele teve uma visão que via um menino sendo esmagado por um caminhão num país comunista. E ele se aproximava, mesmo vendo aquele menino com as entranhas todas para fora. Ele diz que ele orava por aquela criança, a criança levantava e os soldados comunistas se abraçavam. O que ele não sabia que iam se abraçar? Soldados russos com finlandeses. Os russos estavam lá para matar os finlandeses. E todos se abraçavam. Ele via aquilo numa visão. E um dia, passando pela Finlândia, ele, de repente, fazendo uma campanha, 2 anos depois, 2 anos, viu aquele alvoroço numa praça e saiu andando, que se aproximou e disseram, é um caminhão que esmagou o menino. Aí, claro, todo mundo é surpreso, vai olhar. Ele diz, quando eu olhei que vi a cena, eu virei para o irmão Mor. Irmão Mor, veja na capa da sua Bíblia. Você se lembra daquela profecia 2 anos atrás que eu disse, escrevam na capa da Bíblia de vocês que eu vou passar por um país comunista e vou ver o menino. Veja se a descrição é a mesma. Veja se o estômago dele está para fora, veja se os olhos saltaram. Veja se os braços estão esmagados e as pernas. Irmão Brana, é do jeitinho que o senhor disse que estava. Ele disse, então agora se afaste que para a glória de Deus o menino vai levantar. Aleluia! Acontece que o caminhão não bateu só esse menino. O caminhão esmagou esse e esmagou um outro que foi jogado para fora, para dentro do mato. Qual foi a sua surpresa quando a sua intérprete, a senhora Isacô, veio a ele, irmão Brana, um probleminha. O que acontece? Tem uma senhora que quer falar com o senhor aí. Ela veio aqui ao hotel. O que é ela? Ela é mãe do colega do menino que foi esmagado. Disse, não, mas diga para ela que está tudo bem. O menino já ressuscitou. Disse, ressuscitou o outro. Mas o dela está todo quebrado no hospital. E ela disse que é para o senhor mandar ressuscitar o dela. Quando eu vejo isso, eu me lembro daquela expressão do pastor Edgar Roscoe. Há pastores que não querem fazer um servicinho extra, né? Se referindo àquele movimento que nós tivemos aqui, que já era madrugada, e o pessoal não se acomodava, e eu queria que ele viesse aqui acalmar o povo. Eu disse, não, isso é problema do pastor, te vira. Está acostumado, termina o culto 9 horas, vai deitar? Não, tu vai ficar até de madrugada trabalhando hoje. Assim está o irmão Brana. O irmão Brana pensou, na visão, ele só viu aquilo. Deus não disse para ele, olha, mas tem um negocinho depois que vai... Tem um trabalhozinho. Ele foi lá com a senhora. Se eu for ler, vai dificultar muito. Eu vou contar a história que é bem curtinha. Né? Ele foi lá com a senhora e disse, senhora, não é assim que acontecem as coisas. Esse acontecimento foi uma visão que eu disse. Ela não deixou ele terminar. Disse, não tem problema. É só o senhor ter outra visão. Não, mas eu preciso, entenda, senhora, eu não sou Deus, mas eu sou amigo dele. Não, deixa eu explicar para a senhora, deixa eu falar. Ela não falava inglês, falava finlandês, então não dava nem tempo, quando ele falava, ela respondia logo. Não, é o seguinte, eu vou ter que falar com... E por que o senhor não fala logo, o senhor não está vendo que o caso é sério? Quanto mais o senhor ficar conversando comigo, mais demora. Fale logo com Deus, tenha visão e cure meu filho, porque isso não resolve. Tá bom, senhora, então tá bom. Já que a gente não se entende, vá para casa, eu vou orar, mas não demore. Tá bom, eu vou orar e depois eu digo para a senhora alguma coisa. Tá bem, cedinho eu estou aqui. Diz ele, aí você pode calcular o sofrimento. Eu fui ao hospital, cheguei lá, falei com o médico e disse, não, esse aqui não. O outro não tinha baço, nem fígado, nem rim, nem olho, deu para ajeitar, senhor, pelo que eu vi. Agora esse aqui não tem jeito, não. Isso aqui nem milagre faz nada aqui. Pois é, doutor. O problema é que a mulher quer que eu recupere. Eu já disse para ela que eu não trato disso. Não é problema nosso, senhor. Não é problema nosso. É o senhor que se meteu nesse negócio aí. Ele voltou para o hotel. E fui orar. Quando ele estava orando lá, voltou. Está demorando muito a visão?
Disse, não, senhora, não é assim. E por que não é? Porque o senhor não diz para ele que a coisa é rápido, é apressada. Então deixa que eu falo com ele. Ela queria então agora falar logo com Deus para ver se acionava o profeta. Ela disse, senhor Branham, ele é meu filho. É que ele está morrendo, mas quem sente a dor sou eu. Ele não está sentindo dores. As dores são minhas. Foi eu que o trouxe à terra, foi eu que criei. E agora ele está inconsciente, está em coma. Mas tudo que está sofrendo sou eu. Então eu quero parar de sofrer. Eu sempre digo que quem mais sofre é o acompanhante do paciente. O paciente sofre por sua vez. Mas quem já esteve no hospital, acompanhando um paciente, sabe o que é sofrimento. O paciente está doente, mas está na cama ali. O acompanhante está no chão. O paciente passa a noite toda deitado no soro, e aquela coisa toda, e às vezes não está nem sentindo nada, mas o paciente tem que ir para o banheiro, acender a luz, levantar, ele geme, aquela coisa toda. E aí vocês que já tiveram no hospital sabem a luta do paciente. Irmão Branham, eu estou sentindo dores. Tá bem, senhora, eu vou orar. Eu só peço ao senhor que ore mais rápido. O senhor está orando muito lento, o senhor fala muito devagar. Fale mais rápido. Ele disse, mas eu não sei falar rápido. Apresse que a coisa é séria. Irmão, só a mãe, o pai é que sabe o que é isso. Às vezes os filhos não entendem, não compreendem. A mamãe sempre dizia para nós, ela dizia, a senhora vai chamar meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo. E quando eu estava atacado de preguiça, eu não fazia. Aí ela dizia, mas meu filho, eu não mandei fazer isso. Não, eu acho que só falou foi com o Eliel. Eu falei com o Eliel coisa nenhuma, eu falei contigo. Não, a senhora disse, meu filho. Ele disse, sabe que tu faz isso? Porque se a gente se lembra, considero pequeno, que estava doente, com sarampo, com tosse de guariba, e não sei o que mais. Eu passava a noite toda balançando a rede de vocês ali, para você ver. Agora eu peço um copo com água. Tu fica dizendo que não entende, que não sabe. Mas eu aprendi com Eliel. Mas desaprende essas coisas, meu filho. Aprende com a Nindinha, que é pior do que ele. Os filhos não conseguem, não entendem, não suportam isso. Mas o pai sabe, a mãe sabe. A mãe conhece a história. Os pais conhecem a história. Antes de você começar a fazer a sua história, os teus pais já tinham uma história e conhecem a história desde tiquinho, desde pequenino. Irmão Branham, eu estou sofrendo muito. Ele diz, eu nunca estive em tamanho aperto. E disse, Senhor, me tira desse aperto. Tu vê que essa mulher, ela precisa ser ouvida. Essa mãe precisa ser ouvida. Esse pai precisa ser ouvido. Diz que enquanto ele começou a clamar pela mãe e pelo pai, entrou um personagem no quarto dele, pesando em torno assim de 90 quilos, alto. Ele entrou no quarto, se aproximou, disse, eu vim te dizer que o menino vive. Aleluia! A intercessão, a insistência daquela mãe comunista, a insistência daquela mãe ateia, aquele pai ateu, incomodou a Deus. O amor deles pelo filho, Deus mandou um anjo, e diz, Deus enviou o seu anjo para tratar aquele assunto. Aquilo mexeu com o céu. O teu sentimento, irmão, mexe com o céu, envolve Deus. Então não perca esperança, ainda há jeito. Imediatamente disse, eu chamei a irmã Isacom, e disse, irmã Isacom, ligue para a senhora, diga para ela que eu já tive a visão. Aleluia! Aleluia! Ó, amados, que nesta manhã o Senhor troveje no teu coração.
que o profeta de Deus já teve a visão, que você está tendo a visão. Quantos anos faz que você ora pelo seu filho? Quantos anos faz que você ora pela sua filha? Diz irmão Eliel de Carvalho, diz, eu assisti a minha mãe, filho de pastor, a minha mãe orando muito por mim, mas foi diferente uma madrugada, quando eu estava num baile, e ouvi uma voz dizendo para mim, sai desse baile, eu não te escolhi para bailar, eu te escolhi para pregar. Ele disse, irmão, ouvi uma voz daquela, dentro de uma barulhada, que não se ouvia nada. Mas aquele anjo de 90 quilos entrou lá e falou no meu ouvido. Irmão, você orou agora. Seja crente, não incrédulo. O Senhor manda o seu anjo no pior baile, no pior balneário. Lá naquela boca de fumo, lá na casa daquele traficante. Lá onde ela está, onde ele está. O Senhor manda o seu anjo lá e fala com ela. Não importa o ruído. Ele disse, eu voltei para casa, mas voltei apressado. Eu sabia que era a última hora para mim. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, lá estava a mamãe, bem encostada na porta. Dizia as últimas palavras, eu sei, Senhor, que ele está para chegar. O Senhor já tinha dito para ela, pode deitar. Ela disse, Eliel, o Senhor tinha dito para mim, vai deitar que ele está chegando. Irmão, Deus fala com teu filho, Deus fala contigo, Deus fala dessa casa, Deus fala dentro de nós, Deus fala da maneira que Ele quer falar. Deus pode falar, se Ele pode ouvir o clamor daquela comunista, quando não pode ouvir o clamor de uma cristã? Se Deus pode ouvir a súplica daquele ateu, daquele pai ateu, que receitou veneno para aquela senhora, como não pode ouvir? Se recordo disso. Seu farmacêutico, me socorra, a mamãe está morrendo em casa com muitas dores, uma coisa cruel. Ela disse para o senhor mandar para ela um medicamento para tirar as dores, é muitas cólicas. Ela disse que não resiste mais. E aquele farmacêutico desesperado, ateu, ignorante das coisas de Deus, correu para a prateleira para tirar o medicamento para dar para o filho daquela senhora, e a luz apagou naquele momento. Ele no desespero, e o menino clamando, ele acendeu uma vela e pegou por ali um medicamento, pegou outro e deu para o garoto levar. E o menino volta correndo para casa, a luz acende, que ele olha para a prateleira, qual o seu desespero? Ele tinha mandado veneno. Quando ele viu que tinha mandado veneno para a mulher, ele desesperou, colocou a mão na cabeça e começou a gritar, Deus, se tu existes, me salva, estou acabado. Como vai ficar minha situação nessa cidade, quando souber que eu receitei isso? Eu sei que tu não existe, mas tu pode me ouvir. Eu sei que tu não é real, é uma invenção dos homens, mas se tu me ouvires e me salvar disso, me tirar dessa situação, não deixar aquela mulher tomar aquele veneno, Deus me escuta, apesar que eu sei que tu não escuta, porque tu não é real. Bateram na porta, era o garoto. Doutor, me socorra, doutor, mamãe está morrendo. Oh, meu Deus, estou perdido. Doutor, faça alguma coisa, é que eu tropecei no caminho e derramei o medicamento. Se Deus pode ouvir uma pessoa que não quer nele, se Deus pode ouvir um ateu, se Deus pode ouvir um comunista, ou não pode te ouvir? O que você acha que pode acontecer nessa manhã se você dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu não sou nenhum deles, eu creio. O Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, pela minha filha? Você não gostaria de fazer isso? Dobrar o seu joelho e dizer isso para ele agora?
Você pode levantar sua voz em oração? Você pode orar em voz alta? Você não pode pedir, mas pode agradecer agora pelo que Ele fez. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele não te deixará, não te desamparará. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. A bênção é para toda a família. Ele alcança os teus netos. Os netos são as coroas dos avós. Essa tua coroa não pode ficar perdida na mão de Satanás. Satanás zombando da coroa que ele te deu e nem tentando levar a tua herança. Os filhos são herança do Senhor. Herança é coisa cobiçada. Satanás, tira a tua mão suja de sob a herança do Senhor.